Saudações marujos, aqui fala o comandante Major of Stone, sejam bem-vindos ao convés do nosso canal. Hoje eu estou trazendo para vocês um comparativo entre a nova defesa antiaérea do Tier 3, a JR-6, que está disponível de graça no passe de batalha de agosto, e a já conhecida Garpum, que teve um dos melhores desempenhos nos testes anteriores. Comparando as estatísticas das duas defesas, elas são muito parecidas, mas com tempos de recarga diferentes. Isso pode ser útil para mesclar as duas defesas em navios com mais de um slot. Como de costume, eu realizei 4 testes ofensivos e 2 testes defensivos com cada uma. Começando pelo teste de dano de tangente, para saber se elas têm condições de derrubar um bomber Tu-160 e um esquadrão de caças Gripen, passando em velocidade e altitude constante, sem uso de armadilhas antimíssil. O desempenho das duas defesas foi praticamente idêntico e ambas conseguiram cumprir totalmente o objetivo, derrubando o bomber e os caças quase ao mesmo tempo. Para esse teste eu estava usando um Destroyer CGX-21, que é equipado com um slot quádruplo de defesas antiaéreas. Vocês podem observar que a diferença foi muito pequena entre as duas defesas, terminando num resultado praticamente empatado. O segundo teste também mede o dano de tangente, porém dessa vez levando em conta o uso das armadilhas antimíssil. Contra o bomber, que tem apenas 3 armadilhas antimíssil, a Garpum conseguiu fazer 11.737 pontos de dano e a JR-6 ficou com 8.204 pontos. Quanto ao esquadrão de Gripens, a Garpum fez 13.267 pontos versus 10.876 pontos da JR-6. Lembrando que os caças têm o dobro de armadilha de mísseis que os bombers. No total, a Garpum levou a melhor no teste, somando 25.004 pontos contra 19.080 da nova defesa do passe de batalha, mostrando que ela é um pouco menos afetada pelas armadilhas das aeronaves. Já no teste de aproximação, que mede o dano causado até o momento em que o bomber acerta a primeira bomba, a JR-6 se saiu um pouco melhor, conseguindo praticamente o dobro do dano da Garpum. O último teste ofensivo é o do modo canhão automático, que mede a quantidade de dano que a defesa consegue causar contra navios durante 30 segundos. Nesse teste, mais uma vez o resultado foi praticamente empatado, com uma pequena vantagem para a Garpum, que fez pouco mais de 29.000 pontos contra quase 28.000 pontos da JR-6. O primeiro teste defensivo mede a capacidade de defesa contra um ataque de caças Kill Switch com um disparo de cada míssil. A defesa que sofrer menos dano é a mais eficiente. A nova defesa chinesa levou vantagem nesse teste, sofrendo apenas 85.000 pontos de dano, enquanto a Garpum sofreu pouco mais de 100.000 pontos. Por fim, o último teste, que mede o potencial defensivo contra o ataque direto de mísseis Scalp naval, disparados a 4 km de distância por um Destroyer DDG-X no modo 1/3, que é a combinação mais complicada para as defesas antiaéreas, pois o primeiro míssil serve de isca para as defesas, enquanto os 3 últimos se encarregam de fazer o máximo de dano possível. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Assim você ajuda a gente a continuar produzindo mais conteúdo como esse. O resultado estava bem equilibrado, mas a inteligência artificial da JR-6 parece que aprende com o tempo e ela foi conseguindo segurar mais mísseis com o passar dos disparos. A Garpum segurou o tranco até o 9º disparo de mísseis, enquanto a JR-6 precisou de 11 disparos para sucumbir. Resumindo, a Garpum se mostrou um pouco melhor contra aeronaves, mas a JR-6 tem se saído melhor na defesa de mísseis em geral. Como os tempos de recarga são diferentes, eu acho interessante mesclar essas duas defesas quando seu navio tiver mais de um slot de antiaéreas. Assim você tem mais eficiência tanto na defesa quanto no ataque. Eu espero que tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.